Bem, aguardando aí para mais uma live. Pessoal chegando. Daqui a pouco a gente vai começar. Marcado para 17h30, já são aqui 17h30. Grande Paulo Martelli já chegou por aqui. Acho que a gente já. Só esperar aqui, Paulo. Chegar mais um grupo aí, tá chegando o pessoal. Já vou te aceitar aqui. Já vou te incluir. E dar início, o pessoal já está chegando. Só aguardar o Paulo Martelli. Hoje a gente vai ter mais uma live. Essa live nossa aqui é. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Fábio? E você? Muito bem. Ah, Tá tá chegando em travando. ordem aí, meu vídeo? Tá travando um pouco, né? Travando um pouquinho só. Não, mas já já que estabiliza. Né? Beleza. É. Vamos Como é organizar. que está aí? Deixa eu só Como é que organizar está aqui, que aí? é para poder aqui disputar aqui, para ver qual a cabeleira que aparece melhor aqui no vídeo, se é a minha ou se é a sua. Que é A para minha ficar tem bem aqui. uma luz em cima aí, ó. Você vê? Aqui, ó. Normalmente o pessoal desprovido de cabelo tem a cabeça brilhante, né? E É, essa é foi inclusive o que me foi passado na sua apresentação, Paulo, que você é realmente uma pessoa brilhante naquilo que você faz. Então, toda quinta-feira, 17h30, a gente está promovendo essa live. Nós já tivemos ah, duas outras, você é o nosso terceiro convidado. A gente tem aqui que bom. os assuntos são referentes aqui à CEPOD, a Secretaria de Tá. Políticas de Drogas aqui de Niterói. É Aham, uma secretaria que foi recém-criada, ela foi criada agora nesse governo do Rodrigo Neves, sensibilizado com as aham, questões é, relacionadas a drogas, levou essa proposta até a Câmara para aprovar uma secretaria, dando aí uma importância melhor para o tema e possibilitando que a gente pudesse desenvolver políticas públicas maiores. É uma secretaria que tá. ela vem depois da criação da COPOD, que era uma coordenadoria ligada a uma outra secretaria, né? Só que a coisa ela se Tá. desenvolveu de tal forma, até por conta de Aham, todo o trabalho que a equipe lá da COPOD fez, ela cresceu de tal forma que há necessidade, então, de virar secretaria. Esse foi o entendimento, então, do prefeito Rodrigo Neves, lá, aqui de Niterói. Ô, Paulo, ah, hoje, então, a diga, gente vai bater esse papo com você e te explorar bastante nessa uma hora à de live vontade. que nós temos por aí, né? Já chegando aqui Aham, várias pessoas. É, aham, e dando início aqui, eu queria puxar aqui para o assunto, a gente vai discorrer aqui com outras perguntas que a gente preparou para você, né? Mas tá. teve aí recentemente uma polêmica envolvendo um cantor sertanejo que aparecia em Ah, uma de suas lives bebendo muito, né? Provocou muita discussão, inclusive jogando a conversa para o CONAR, se ele poderia ou não atuar, proibir ou de alguma forma regulamentar a propaganda de álcool nessas lives, que é uma novidade e está bombando nesses tempos ah, de pandemia. Alguns falaram que isso seria uma censura, outro que era um patrulhamento político, que era mimimi. aham, É, o fato é que a propaganda, seja ela de forma direta ou subliminar, continua sendo uma ah, grande potência na motivação de vendas e para consumo. Então, para isso, então, é que a gente vai conversar hoje aqui com o tema o papel da comunicação sobre o uso de álcool e drogas em tempos de isolamento social aham. e trouxemos aqui Paulo Martelli, que é consultor de marketing e vendas, arquiteto, teólogo. É só um pedacinho do currículo que eu vou ler, tá, meu Paulo? E atuando também na área do marketing, no mercado de varejo imobiliário e ainda na área social. Esse aí é o Paulo Martelli, que vai agora discorrer sobre essa introdução que a gente deu e se apresentando. Fala aí, Paulo. Bom, Fábio, em primeiro lugar, muito obrigado por ter nos convidado aí para participar dessa live.
Para nós é sempre um prazer poder compartilhar informações que possam melhorar o futuro da vida das pessoas, né? Seja os jovens, seja as crianças, seja os adultos, seja os idosos, né? E realmente isso nos, nos deixa muito felizes, né? Pegando um pouco da sua introdução, primeiro é importante as pessoas entenderem o seguinte: eu trabalho na área de comunicação há mais de 40 anos, faz tempo aí que eu comecei bem novinho aí nessa área. E a comunicação, ela é um reflexo da sociedade. Os meios de comunicação, eles vivem de audiência. Então, o que eles põem para ter audiência é baseado naquilo que a sociedade quer ver. O que acontece é o seguinte: precisa ter uma regulamentação em tudo isso para equilibrar, porque isso é um círculo. A sociedade quer ver coisa ruim, aí a televisão passa coisa ruim, essa coisa ruim cria uma cultura nas crianças e nos jovens, que eles ficam adultos querendo ver coisas ruins. Entendeu esse círculo que acontece? Perfeito. Então, a gente precisa inverter essa roda. Inverter essa roda na situação atual não é fácil. Inclusive porque os meios de comunicação vivem de anunciantes que pagam para ter toda a estrutura. E hoje os maiores anunciantes são indústria de bebida e indústria de farmácia, de remédios, de medicamentos, né? Então você tem aí claramente que a droga seja lícita, ela tem um peso muito forte em tudo isso, né? Então, nós, às vezes, não conseguimos ter uma força e um lobby que você consiga mudar a legislação a tal ponto de inverter essa roda. Então, a gente precisa cuidar em casa, fazer uma divulgação de informação aos pais do que isso pode afetar o futuro dos seus filhos, de como pode proteger. Então, assim, eu tenho várias coisas para a gente conversar, mas o grande problema hoje no Brasil, em relação a drogas, é o álcool, né? É o que eu chamo de droga lícita, né? Esse é o grande problema, principalmente nos jovens. E aí, quando você vê propaganda de que quem assiste uma propaganda de cerveja e vê que tomar uma cerveja faz você ser um cara de sucesso, com mulher bonita, com carro bonito, que é normalmente ligado a jogador de futebol, ao sertanejo que você próprio colocou, isso acaba prejudicando o que fica na cabecinha das crianças, entendeu? Mas vamos indo, que tem muita coisa para a gente falar aí eu vou ficar de acordo com o que você for me perguntando, eu vou esclarecendo e abrindo ao ponto. Beleza, mas se você quiser continuar falando, Paulo, assim, a gente está entendendo perfeitamente, só essa abertura aí já deu um gostinho do seu entendimento, né, tanto da área de propaganda quanto da área aí de consumo, né? Você traz essas duas experiências, né? Você, inclusive, tem trabalhos internacionais de eventos ligados ao tema drogas, né? Você é um profissional de propaganda, né? A sua essência é essa, né? Mas você já teve esses eventos, esse curso todo ligado à droga. Então, até uma curiosidade minha, né? Como é que você entrou no mundo das drogas? Porque eu faço assim até essa pergunta: como é que você entrou no mundo das drogas? Que uma vez eu estava fazendo uma palestra até numa igreja, uma comunidade na igreja que chamou e botou o público lá, falando com a garotada. E aí eu disse que trabalhava com entorpecentes desde 1983, quando entrei na polícia, que fui trabalhar na fronteira e lá combatia o entorpecente. Eu não sei aonde que a menina lá, ela voou, quando eu comecei a trabalhar com entorpecente, ela me perguntou: como é que pode você ser policial e há tanto tempo fazer uso do entorpecente? E aí eu tive que explicar a ela. Então, assim,
você sendo profissional de marketing, mais ou menos o que a menina me perguntou, você sendo um profissional de marketing, como é que você entrou no mundo das drogas? Então vamos, tem bastante coisa para falar. A primeira coisa, assim, realmente o pessoal da área de publicidade é um pessoal ligado muito às drogas, né? No bom sentido, vamos dizer assim. Mas na Aham, realidade, tudo começou em 2012, quando meu irmão caçula, ele morava em São Paulo, ele saiu do apartamento dele à noite para comprar não sei o que na padaria e ele foi abordado por um morador de rua. Esse morador de rua, ele tomou um susto, né? Nós não temos histórico na nossa família de adicção, de nada disso, né? Nenhum de nós, enfim, nunca tivemos, a gente nem entendia absolutamente nada sobre isso, tanto é que meu irmão achou que era um ladrão, né? Querendo assaltar, ele ficou com medo, tomou um susto. E na realidade ele queria um prato, não, minto, ele queria uma fralda geriátrica, porque ele estava com sangramento na próstata, e meu irmão acabou perguntando quem ele era, acabou dando um prato de comida, e era um professor do ensino médio, que devido à utilização do crack, ele estava em situação de rua, e abandonado pela família, porque ele estava no estágio de roubar as coisas dentro de casa, então a família dava uma mesada para ele de R$ 500 por mês para ele comprar droga e ficar na rua e não aparecer lá para não dar problema. É que nem a gente faz de jogar sujeira debaixo do tapete, mais ou menos ah, isso, o que a família estava fazendo com ele, para você ver a que nível chegou. Isso pirou a cabeça do meu irmão, que ele falou, mas não é possível que uma pessoa que é um professor de classe média pode estar na rua, assim, que nem um mendigo e tal. Como é que é isso? É isso, ele achou isso muito absurdo na cultura nossa. E aí ele foi procurar alguns amigos deles lá em São Paulo para entender isso. Acabaram chegando numa entidade chamada Aliança de Misericórdia, que é uma entidade de 2 padres italianos, que tem 26 unidades, acolhem próximo a 1.000 pessoas por dia de situação de rua, em 26 unidades em todo o Brasil, eles estão em 6 países. E aí vai demorar um pouquinho a história aqui, só para contar não, não vai rapidamente. não. Vai tocando aí. Aí e foi aí que lá eles falaram para o meu irmão que lá eles só acolhem, mas depois encaminham para a comunidade terapêutica e tal. E o meu irmão, nesse meio tempo, ele tinha contato com Augusto Cury, né? E falando com Augusto Cury se sensibilizou, falando, não, eu vou escrever um livro, né, com algumas ferramentas para que a gente possa ajudar essas pessoas, ou principalmente ajudar essas pessoas que ajudam essas pessoas. Tal. E aí foi quando o meu irmão foi me procurar. Né? Aí meu irmão foi me procurar, eu tinha uma empresa de marketing, né? Sempre trabalhei com eventos internacionais, né? Até então, eu e meu irmão, a gente tinha contato, aquele contato familiar nessa faixa etária que a gente está, de casamento e falecimento, sabe? Você só encontra Aham, com a aham, família quando você vai. Aí ele foi me procurar tal, e a primeira coisa que eu pensei foi assim, pô, esse negócio dá para ganhar dinheiro, né? Claro, sou da aham, área de marketing, tem empresa. aham, Falei, pô, vamos fazer um congresso, né? E na realidade, Deus estava me usando naquele momento, né? E aí eu e o meu irmão resolvemos fazer um congresso, né? Que o tema era vamos tirar as drogas da cabeça dos jovens e colocá-la em discussão. E aí fomos todo mundo. Ah, meu irmão acabou indo encontrar o Dunga da Canção Nova, conversou com o Dunga. Aí o Dunga listou num papelzinho assim todas as pessoas da área do setor de drogadição, que era o Frei Hans, o Padre Haroldo, tal, uma série de pessoas. E até brincou com o meu irmão, ó, se você conseguir unir todo esse pessoal aí, nós vamos saquear o inferno. Né? E foi aí que começou a mobilização Free Mind, né? Através desse primeiro congresso, que a gente começou sem saber muito aonde iria, e eu, sendo da área de eventos, da área de marketing, sempre trabalhei muito bem a comunicação dos eventos, e aí nós fomos transformando esse congresso em várias ações, em várias participações, e aí começamos a enveredar para a área de prevenção.
Em 2015, a gente acabou sendo convidado para participar de uma grande entidade, uma grande associação mundial, que as principais entidades mundiais estavam formando. E aí veio crescendo, enfim, hoje a gente está no 6º congresso, já fez várias capacitações, dentro dos nossos eventos já passaram 10 mil pessoas. Esse encontro lá do seu irmão com esse professor, foi em que ano isso? 2012, março de 2012. Até 2012, assim, esse tema passava ao largo, você ainda não tinha se envolvido com isso. Menor ideia, nem sabia o que era drogadição, o que era adicto, não sabia absolutamente nada, né? E aí de 2012 despertou até hoje aí você. Hoje eu faço um trabalho realmente de muito envolvimento, que na minha opinião é uma missão, de uma maneira muito clara. Qual que é a nossa missão? Ajudar as pessoas a ajudarem pessoas. Perfeito. Através de evidências científicas que possam capacitar as pessoas. Porque, Fábio, no Brasil, existem muitas experiências bonitas, boas, de pessoas que fazem com muito amor essa ajuda ao próximo, principalmente ao dependente químico. Mas nos falta muita capacitação técnica para transformar essas experiências em evidências, para que, transformado em evidência, se torne uma estatística que possa ser multiplicado. Esse é o processo. Mas o inimigo, aí eu falo um pouquinho da minha parte de teologia, existe, obviamente, uma briga do bem e do mal, que o bem sempre vai vencer. Deus, ele tem o poder de deixar com que tudo possa acontecer sobre a permissão dele. Mas nós é que temos a liberdade de ou ir ou não ir para determinado segmento. E hoje, Fábio, depois de tudo isso que eu aprendi nesses anos, que eu estudei bastante, participei de muitos congressos internacionais, de capacitações, e é muito interessante que quando eu vou para fora do país, nessas participações, eu só encontro médico, todo o pessoal ligado à área de saúde, à área mental, saúde mental. Eu nunca encontrei um marqueteiro, nunca encontrei um publicitário. E aí todo mundo fala, porra, o que você está fazendo nessa área? Eu falei, cara, se tem uma das coisas... É importantíssimo, né? A gente tem que estar divulgando isso, né? A propaganda, se não fica só propaganda falando do consumo, a favor da droga, né? Então a gente tem que pensar isso de uma forma para... Se você pegar hoje, levar um médico super de primeira linha, com pós-graduação, com doutorado, numa escola do ensino médio, para falar com os jovens que a droga faz mal, cara, os caras vão dar risada dele. Vão dar risada, né? Agora, por exemplo, eu dou algumas palestrinhas no ensino médio e os caras dão risada da minha forma de dar palestra para eles. Porque, na realidade, eu vou mostrando para eles que, eu falo assim de uma maneira muito clara, cara, a droga é muito legal. Ela é tão legal que ela cria umas armadilhas que você não vê. E você só vai ver depois de 30, 40 anos. Isso que é legal. Que aí o cara não tem tempo de voltar e não tem tempo de começar de novo e aí já era. Aí os caras ficam com essa cara assim, né? Mas é assim, por isso que... Agora falando um pouco de comunicação. Comunicação, Fábio, não é o que você fala, é o que o outro entende. Entendeu? Esse é o grande erro, inclusive nas famílias, nas relações de casais, nas relações de trabalho, na relação de irmãos, porque às vezes o que você está pensando e o que você verbaliza para aquela outra pessoa, você tem toda a razão no que você falou,
mas o outro entendeu completamente diferente. E aí ele dá uma resposta de acordo com o que ele entendeu. E de acordo com o que ele entendeu, é diferente daquilo que você colocou, e aí começa o conflito. Então, com relação a falar de álcool e droga, principalmente em casa, com os filhos, é assim, você tem que entender muito qual é a vibe que você tem que falar, né? É Primeiro, uma coisa é você falar e o outro ouvir, porque o outro não é surdo. A outra coisa é você falar e a pessoa entender o que você está falando. Essa que é a diferença, né? Não é só ouvir, né? Mas é entender. então, assim, eu vejo, por exemplo, uma série de campanhas contra as drogas, né? É assim, na minha opinião, que sou técnico da área de comunicação, da área de marketing, e comecei a aprender nos últimos anos um pouco sobre dependência química, sobre a questão das drogas, sobre todas as consequências, a questão é o seguinte: se você hoje quer fazer uma campanha e fala assim, eu sou contra as drogas, já é errado. Porque assim, quando você fala eu sou contra, quando você faz um approach na comunicação imposto, você não convence, você não traz para o lado, né? Você pode ver todos os anúncios de televisão, principalmente de horário nobre, eles todos são convincentes e trazer você para usar aquele produto ou aquele serviço, né? Ninguém faz um anúncio assim, não compre esse seguro não vai te segurar, é uma mentira. Não, ninguém vai fazer isso, né? Então, quer dizer, e outra coisa é o terrorismo. Sangue, usar preto, pessoa caído, antes e depois. Cara, isso em comunicação não funciona. Eu não estou falando mal das pessoas que fazem isso. Eu só estou colocando tecnicamente em comunicação. Se você Se o quiser fazer campanha, se o objetivo é alcançar para aquilo que ela pensa, então ela tem que mudar a forma de falar, senão não está atingindo o objetivo. E assim, então, por exemplo, dentro de casa, a comunicação e a informação sobre drogas começa dentro de casa, né? E assim, prevenir o uso abusivo de drogas, ele passa por você começar isso muito cedo dentro da sua casa, quando as crianças são pequenas. Porque como é que você faz para que o seu filho, a hora que estiver numa idade onde todo mundo está numa balada, que todo mundo está bebendo, todo mundo está usando droga, e que você não está lá, e que você não pode algemar ele, que você não pode falar para ele, como é que você faz para que ele se proteja dessa situação? Você tem que dar para ele, desde a criação dele, uma resiliência e um entendimento para que ele mentalmente esteja protegido dessa situação. E que ele vai cair nas armadilhas, mas ele vai cair e vai voltar e vai falar para você, puta, caí, porque ele teve essa relação com você. É uma coisa muito complexa, mas a comunicação, Fábio, ela é fundamental na prevenção, no tratamento e na ressocialização. Em todas essas fases, a comunicação ela precisa ser muito bem feita para entender. Mesmo um camarada que está em tratamento, se você não tiver um sistema de comunicação dentro do tipo de tratamento que ele tem que fazer, ele não vai se convencer, ele sabe que não vai fazer aquilo efetivamente, porque a droga ela domina, ela é muito forte em cima disso. A ressocialização também, né? Então, assim, é importante as pessoas entenderem que se elas quiserem fazer campanhas de prevenção, que na minha visão é uma das coisas mais importantes, claro que a gente tem algumas coisas assim, eu vou te falar, eu tenho uma lei, que é a lei, deixa eu até ver aqui, 9.294 de 96, que fala que
você não pode fazer propaganda em horário nobre de bebida alcoólica, né? Aí o lobby da indústria de bebida foi lá nos deputados e pediu para ele colocar um caput. O que é bebida alcoólica? E aí eles colocaram que bebida alcoólica é toda aquela bebida que tem uma concentração superior a 13 graus de gay lux, que ele fala. 13 graus, né? Cara, então quer dizer que quando você estiver bebendo cerveja, não é álcool. Quando você estiver bebendo um vinho de 12,5, não é álcool, né? Ou seja, isso é uma patifaria, né? Isso é É, brincadeira o que aí acontece. fica Então, falando mais alto aí é a intenção da venda, né? Do que ele pode isso. auferir com isso. Então fala que não pode beber até os 18 anos, mas você pode ficar em qualquer ponto de venda e qualquer adolescente pode ir lá e comprar a bebida que quiser, que ninguém vai falar absolutamente nada. E é pior, aqui nós falamos que é 18 anos, mas já tem pesquisas comprovando que a formação do córtex cerebral ele é a partir dos 21 até os 25 anos completamente, né? E o que acontece? Basicamente, o cérebro tem uma área, que é a área de prazer, que a partir dos 7 anos de idade já está formada. Aos 14 anos, a área de memória, e o córtex cerebral aos 21. Então, o que acontece? Você dá para uma criança um chocolate, nossa, ela acha maravilhoso. Eu acho que é o contrário, eu acho que a memória 7, 14, eu não estou bem lembrado. Mas basicamente é o seguinte, você dá um chocolate, ela acha maravilhoso, ela lembra que ela é maravilhoso, então ela quer comer mais. Aí o que o pai faz? Calma, não vai comer a caixa inteira, porque isso vai te fazer mal. Com a bebida alcoólica é a mesma coisa. O camarada lá de 14, 15 anos vai numa balada, quer conversar com uma menina, ele tem um pouco de timidez, um amigo dele dá lá uma bebida mais forte, tal, ele dá, ele sente coragem, dá um beijo na menina, lembra, no dia seguinte que ele vai lá, ele não dá, e ele bebe mais para ter a coragem, e aí vai, a coisa vai se formando. Alguém tem que falar para ele, olha, se você continuar bebendo isso dessa forma, dessa maneira, vai prejudicar o seu cérebro e você no futuro vai ter problemas. Então, a base de uma comunicação para proteger os nossos filhos é justamente proteger a saúde mental, proteger o seu cérebro, proteger a sua formação para que ele tenha uma aprendizagem melhor, para que ele tenha uma formação melhor. Ou seja, você chegar para um pai hoje e falar assim, ó, não deixa o seu filho de 15 anos ir numa balada beber, ele fala, você tá louco? Todos os amigos dele vão. Agora você fala para o pai, ó, você precisa tomar um cuidado aí, porque se ele beber muito assim, pode prejudicar o cérebro e depois ele vai ter problema lá na frente. O pai já vai ficar assim. Existem, inclusive, pesquisas que mostram que foi feito, se eu não me engano, uma doutora aqui, a doutora Renata da Unicamp, que eu vi uma palestra dela, ela falou que foi de uma apresentação na Universidade de Harvard, que adolescentes com 14 anos que bebem de forma binge, né, que é beber rápido e bastante, tem 43% de chance de ter dependência química. Depois cai para... Não, é 46, depois com 15 para 43, depois cai para 38, até em 6% em 21. Então, a questão é a seguinte, se fosse fazer uma comunicação assim, Fábio, você colocaria o seu filho num avião que tem 46% de chance de cair? Claro que não, né? Claro que não, né? Ah, Mas é mais ou menos isso quando o pai deixa o ah, seu filho ir para uma balada, não sabe com quem, não sabe o que vai ter lá, não sabe qual é o tipo de bebida que vai rolar, quem são os amigos, é, manda ele voltar de Uber, manda ele dormir na casa do amigo, que é um amigo que mora sozinho, e aí vai por diante. Né? Já estou falando demais. Não, imagina, você está falando que a gente quer ouvir, né? O pessoal está aqui tudo mandando perguntas, inclusive, não está dando para copiar tudo, né? Mas ó, tá aqui a Cristina, Laurinha, Gilberto, a Tamires, Flamengo, Produtos Diversos. Aproveitar para fazer a propaganda aqui do Flamengo Produtos Diversos. Oi, a Flavinha da Cepode. Quem mais está aqui? Uhum. A Elizabeth, Vânia. Vânia, tem duas Vânias aqui. Vânia Miranda, que é a nossa Uhum. colega aqui da Cepod, que você conhece bem. Humberto. Manda um abraço. Vou mandar aí um abraço para ela. Ela tá aí, tá te Um ouvindo. abraço, Vânia.
Vai, claro. Moacir. Rapaz, é muita gente que está aqui. Olha, cada um que está aqui pode chamar mais gente, que o assunto interessa. O cara conhece muito, Uhum. tá? Estamos conversando com o Paulo Martelli, ele é consultor de marketing e venda, arquiteto, teólogo, ele tocou nesse assunto aqui também da teologia. Ele atua no marketing, no mercado de varejo imobiliário e também na área social. O Paulo, você falou muito rapidinho aí, talvez o pessoal não tenha pego, você é coordenador nacional de mobilização do FreeMind e é também diretor da América Latina. Eu vou falar só a letrinha, né? O SSUP, eu não vou me atrever a dizer o que é ISSUP para não cair aqui depois na gozação do pessoal, me comparando aqui ao nosso Joel Santana, né? Então você diz aí o que é ser coordenador do FreeMind, explica mais ou menos o que é o FreeMind e o que é o ISSUP. Tá, então vamos lá. A mobilização FreeMind é uma mobilização. Qual que é a diferença de mobilização para movimento? Fábio e amigos que estão aí com a gente na área. Movimento é quando você chega assim, por exemplo, no governo e vai lá com uma faixa assim, queremos melhorar a educação, queremos que a educação fique melhorada. Isso é um movimento para melhorar a educação. Mobilização é quando você chega assim, olha, nós estamos aqui, queremos melhorar a educação e nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente vai fazer ações, ajudando que toda a sociedade civil possa fazer isso. E isso é a mobilização FreeMind. Então, a mobilização FreeMind é um espírito de unidade dos vários setores da sociedade civil. Então, você tem o primeiro setor, que é o governo, né? Que ele é executivo, legislativo e judiciário. Você tem o segundo setor, que é a iniciativa privada, e você tem o terceiro setor, que são as entidades aí do terceiro setor, que a gente chama isso aí, né? Então, a sociedade civil como um todo precisa se organizar, na nossa opinião, para que realmente a gente resolva a questão das drogas. Por exemplo, a Secretaria aí de Política de Droga não vai conseguir fazer tudo sozinho, porque ela tem que ser um reflexo do que a sociedade vai ajudar. Esse tem que ser um espírito de unidade. Então, a mobilização FreeMind prega isso. Então, qual que é a nossa missão? A nossa missão é ajudar as pessoas que ajudam outras pessoas. Essa é a nossa missão. E aí, como é que a gente faz essa nossa missão? Nós fazemos baseado em 3 pontos, que é informação, capacitação e eventos. Através desses 3 alicerces que a gente faz todo o trabalho da mobilização FreeMind. E o ISUP, que na realidade é uma sociedade internacional de capacitação para voluntários e profissionais que trabalham na área de prevenção e tratamento, é uma entidade que foi criada em 2015 pelo governo americano, capitaneado por eles, né? Mas com as Nações Unidas, através da UNODC, a Organização dos Estados Americanos, o CICAD, o Colombo Plan, a União Africana, enfim, várias outras entidades importantes, resolveram criar uma grande associação internacional e aí em 2017 eles resolveram fazer capítulos nacionais dessa grande, porque isso foi uma grande discussão que eu mesmo tive em 2016 lá em Genebra com o pessoal que criou isso. Eu falei, gente, o mundo é muito diferente. O meu guru, Peter Drucker, já falava o seguinte, pense globalmente, mas haja localmente. A mesma ação que eu vou fazer aqui em São Paulo, num bairro, ela não pode ser feita em outro bairro de São Paulo, ou não pode ser feita em Niterói ou num bairro de Niterói. A ação local, ela tem que ser distinta e adequada aos indicadores que ali o ambiente, a sociedade tem naquilo. E tem peculiaridades aí, distintas aí na localidade. Claro. Foi aí que essa entidade criou capítulos nacionais. O Brasil foi um dos primeiros capítulos nacionais. Hoje eu sou o presidente desse capítulo nacional aqui no Brasil, né? Nós temos hoje em torno de 20 países que têm os capítulos nacionais e desses, acho que uns 8 países que estão em formação, né? E isso é dividido por continente. Nós temos hoje na América Latina 4,
países, que é o Brasil, o Chile, a Argentina e o México. Equador está entrando, Colômbia está entrando, Peru está entrando, enfim, porque as características são um pouco mais próximas quando você tem a América Latina, quando você tem a África, quando você tem o Oriente, a Ásia, quando você tem a Europa e quando você tem o continente norte-americano, né? Tá. Então, Esses eventos que você faz é através do SUP ou através do FreeMind? Ou os dois aí, como é que é? Eles andam junto? são os dois, são os dois, porque o capítulo nacional do ISUP ele precisa ter uma entidade anfitriã em algum país. Então, a mobilização FreeMind é a entidade anfitriã do capítulo nacional. Então, é como se fosse o nosso filho adotivo que a gente cuida, entendeu? E dentro desse filho adotivo, ele traz as outras entidades internacionais que trazem muita informação importante que a gente dissemina através dos nossos eventos, através dos nossos workshops, através dos nossos seminários, das nossas redes sociais e por aí por diante. Bom, e o que acontece nesses eventos aí, nesses workshops, como é que se dá? É um painel de palestrantes? Como é que é isso aí? O Congresso Internacional é um congresso grande. Hoje o nosso congresso é considerado um dos 3 maiores no mundo nessa diversidade, porque o nosso congresso ele é um congresso plural de participação, tem todo tipo de participação de pessoas. E os nossos congressos, eles falam sobre prevenção, eles falam sobre tratamento, eles falam sobre ressocialização, reinserção social. Ainda a gente tem paralelamente cursos, workshops, exposição de práticas do bem. Vamos dizer assim, é um Pentecostes. Você nunca teve oportunidade. Durante um dia? Não, são 4 a 5 dias. 4 a 5 dias, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, né? Nós já tivemos congresso até com 2.500 pessoas. E realmente as pessoas, para você ter uma ideia, a gente tem um número tão grande de fãs do nosso congresso que às vezes a gente abre inscrições sem ter definido a data e o local e várias pessoas fazem porque quando vocês forem a gente vai estar junto, né? Aí cada ano acontece num determinado lugar aqui do Brasil, é isso? Exatamente. Esse ano estava previsto para acontecer em Brasília, né? Mas a gente ainda não sabe que deveria acontecer em novembro, né? Enfim, a gente também trabalha através das nossas redes sociais, do nosso blog, a nossa revista. Enfim, esse é o trabalho que a gente vem fazendo. A gente estava programando também, né, além desse grande evento aí que você faz uma vez por ano, a gente estava programando também um evento que parece que é um modelo novo que você tem, que você criou aí de eventos. A gente estava aguardando para que isso aconteça. Um Pocket, né? Então, Pocket FreeMind. E a gente estava aguardando isso para receber em Niterói também. Vai depender muito do que vai acontecer nessa pandemia. Niterói com mais outras 2 cidades, né, que você planejou para que esses eventos aí acontecessem. Né? Então, o que te levou a escolher Niterói e essas outras 2 cidades para estrear esse Pocket FreeMind? Na realidade, assim, todo ano a gente tem uma demanda muito grande de localidades que querem levar o nosso congresso para lá, né? E aí é difícil você conseguir tudo isso, é uma operação grande, né? E aí eu pensei na possibilidade, né, nós pensamos, né, na possibilidade de criar um seminário que fosse um seminário um congresso de bolso, né? 2 dias, um dia para falar de prevenção, um dia de tratamento. Na parte da manhã aí, abrir sempre com um palestrante internacional, mais um painel com 3 palestrantes e um mediador, né? Na parte da tarde, mais 2 painéis e encerrar com outro palestrante nacional de grande renome. Um dia falaria de tratamento, outro dia de prevenção. E a ideia era fazer isso em 3 localidades, né? Justamente localidades distintas que pudessem atender. Então, nós iríamos fazer um lá no Nordeste, em Recife, um no Sul, em Florianópolis, e um aí no Rio de Janeiro, que a gente acabou optando por Niterói. Então, essa é a ideia, que a ideia continua. A gente só está
no momento sabático, vamos dizer assim. Nenhuma dessas aí você fechou data ainda, né? Com a gente, a gente está organizando isso em conjunto, a gente está aí aguardando Aham, ver como é que vai ficar, planejamento de reunião de pessoas em ambiente isso, fechado. Então vai ser bem complicado, exatamente. mas assim, no primeiro momento a gente vai querer fazer sim, em Niterói, vamos tocar isso para frente, mas infelizmente a Aham, gente está sem poder programar uma data, né? aham, A mesma isso. coisa nas outras cidades, né? Acredito. Mas nós vamos fazer agora para que os nossos participantes tenham um pouquinho de gostinho, nós vamos fazer um workshop online de prevenção às escolas, né? Maravilha. Depois a gente vai divulgar aí. Vão ser, já posso falar um pouco aqui? Vou falar em Claro, primeira linha que nós manda aí, pô. É, Porque eu não vai sei o ser. que que é, porque a gente não conversou antes, o bate-papo está rolando aqui agora, e eu já quero dizer que Aham, se depender do secretário de segurança, o secretário de políticas de Niterói, eu estou dentro. exatamente. A Sem ideia saber o nossa é o que que seguinte: é. é um workshop de prevenção às drogas nas escolas, né? Esse workshop eles vão ter 8 videoaulas, né? São 8 videoaulas, cada videoaula com 35 minutos, com 2 treinadores europeus, que são pesquisadores na área de prevenção, o Matei e a Sanella, que estiveram no último Free Mind, inclusive. Depois de cada videoaula, tem 3 exercícios que os participantes têm que fazer. E aí tem mais 2 videoaulas bônus com o Dr. Lotuf, que é pediatra, especialista em prevenção de álcool e tabaco. E aí as pessoas vão ter aproximadamente 60 dias para assistir, reassistir e reassistir essas aulas. E aí depois nós vamos ter uma videoconferência com 150 pessoas, online com o Mateio e com a Sanela, para falar um pouco sobre as ações práticas que podem fazer nas escolas. Porque, basicamente, para você fazer um programa de prevenção numa escola, você precisa ter, primeiro, entender um pouco de ciência da prevenção, para poder identificar e saber quais são os indicadores socioeconômicos, locais, social, ambiental. Baseado em tudo isso. Ih, rapaz, acho que travou aqui agora. Bem, a gente está, enquanto desse volta aqui, a gente está aqui com o Paulo Martelli, batendo esse papo, ele está explicando todo o evento aí que ele desenvolve. Acho que está voltando agora. Paulo, a gente perdeu um pouquinho o que você estava falando, deu uma travada aí. Vamos lá, segue. Não, então, é um workshop onde a gente vai dar uma base de como fazer intervenção prática de prevenção nas escolas, principalmente drogas lícitas e ilícitas. Esse vai ser bem legal. Aí vai ser um workshop que você vai ter 60 dias para assistir todas as aulas, fazer tudo que tem que fazer, os exercícios. E depois desses 60 dias tem uma videoconferência com os treinadores para O no máximo público-alvo, o 150 pessoas. público-alvo vai ser quem? O público-alvo são diretores de escolas, coordenadores pedagógicos e professores com responsabilidade escolar. Ó, Entendeu? maravilha, Esse é o... maravilha. Vamos passar, vamos, né, vamos entender bem o que é isso aí, Paulo, que é para a secretaria, você pode participar disso, levar isso para o prefeito, para que ele incentive e nos ajude a incentivar para que os professores entendam bem, né, da temática. Eu já venho nessa discussão com relação à droga desde o ano de 2000, né? Já fiz alguns trabalhos nessa área. Quer dizer, eu trabalho com entorpecente desde, como disse para a menina lá, em 1984 eu entrei na Polícia Federal, em Corumbá, na fronteira, Mato Grosso do Sul, e lá é o combate direto com o entorpecente. Então ali foi o combate. Mas em 2000 eu fui presidente do sindicato aqui no Rio de Janeiro e a gente encampou campanhas para levar a droga para a escola, né? Era mais ou menos isso que a gente fazia. Então, desde lá até aqui. E eu sempre, uma coisa que sempre me angustiou era isso, que a gente não tinha que levar a droga na escola. Os professores é que tinham que levar, né? Eles é que têm que falar sobre droga. Então, a gente tem que aprender. A oportunidade vai ser essa aí com você, trazendo esse evento online. Então, para que eles aprendam a lidar com
com o tema e levar isso para os seus alunos. É muito importante aí isso que você falou. Ó, pessoal, a gente está aqui, ó, falta aqui pouquíssimos minutos, mas aí você que está assistindo, que está gostando, ainda dá tempo de chamar o pessoal para assistir. Essa live vai ficar salva lá. Tem algumas perguntas aqui, não vai dar. Eu passo aqui o dedo e o negócio some. Bem, eu sei que alguém falou aqui na hora que você estava falando aí do não falar não, né? Que é psicólogo, e mandou o seguinte, que toda vez fala assim, não pense no elefante de bolinha rosa. A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é pensar no elefante de bolinha rosa. Alguém perguntou aqui também, já passou, eu anotei aqui, como que o professor pode participar desses trabalhos. Eu acho que ficou muito bem claro aí que o professor tem que estar direto ligado, falando com os alunos. Se a droga não fosse tão ruim e tal, ninguém iria usar, e aí você colocou isso, que você chega e fala que a droga é boa. Também já espantei alguns professores, isso lá no início dos anos 2000, quando eu chegava na sala de aula e perguntava do mundo, quem acha que droga é um negócio bom? Aí eu levantava a mão e falava, aí ninguém levantava. Eu falei, tu não acha que é bom não? Eu falei, então, deixa eu dar uma letra aqui, é bom, hein? E aí depois começava a comentar o bom, aspas, né? As mensagens subliminares, outra pessoa comentou aqui, mensagem subliminar tem muito efeito e tal, falando da questão da propaganda. Então, alguém aqui, ó, cara, fica difícil da gente entender o que as pessoas escrevem no seu nick aqui. Dora, vou falar Dora. Durante esta pandemia, aumentou o uso de álcool, tabaco e outras drogas dentro de casa. Os professores, ao retornarem após a pandemia, terão que lidar com esse problema. É verdade. O workshop de prevenção nas escolas será uma excelente ferramenta para nos ajudar. Beleza, a Dora aqui gostou da ideia. Tem outra aqui, prevenção em escola é importante, crianças, futuro. Então são várias pessoas aqui que, enquanto você estava falando, estavam mandando pergunta e a gente vai comentando. Bem, vai, Diego, pode falar, fica à vontade, Paulo. Aproveitando que eu vi várias perguntas aí falando, assim, eu vou dar um spoiler aqui de um treinamento e uma campanha que a gente está preparando, que é para pais, né? A ideia da gente fazer esse trabalho é principalmente através da pastoral das famílias, dos encontros de estudo bíblico, enfim, das várias igrejas aí que fazem sempre alguma atividade junto com os pais, que é a questão. Nós desenvolvemos isso baseado numa pesquisa que foi desenvolvida por Dr. Gilberto Guerra. Dr. Gilberto Guerra é hoje o diretor mundial do Escritório de Políticas de Drogas das Nações Unidas, né? Ele é um psiquiatra que veio da área de direitos humanos, já está lá há 10 anos, e ele fez uma pesquisa para ver quais seriam os principais pontos que as famílias, principalmente os pais, poderiam trabalhar nos seus filhos para que eles pudessem ter uma prevenção, uma resiliência ao uso abusivo de drogas no futuro. E baseado nessa pesquisa, a gente, claro, como eu sou um cara de marketing, eu acabei simplificando, usando uma terminologia mais fácil e até mudando um pouco a palavra em inglês que ele usava para uma palavra portuguesa mais fácil, né? Então, eu brinco assim, quando meus amigos chegam assim, Paulo, como é que eu consigo proteger os meus filhos do uso de drogas, de tudo isso aí? Eu falei assim, olha, quanto mais cedo você começar, ou seja, quanto menor for seu filho, melhor, mas sempre atento. E aí eu falo dos 4 A's, né? 4 A's. Quais são esses 4 A's, sabe? Atenção. Eu vou explicar cada um deles. O sentido na mente da criança, do jovem. Segundo é amor. O terceiro é acordo. E o quarto é acompanhamento. Então vamos lá. O primeiro, atenção. O fundamento da atenção que os pais precisam dar aos filhos
principalmente quando os filhos são pequenos, hoje, devido à vida agitada, que pai e mãe precisa trabalhar, chega em casa cansado e quer descansar um pouco, exausto, às vezes veio de uma condução lotada, enfim, com problemas com o patrão, aí chega em casa, a criança quer atenção, ele dá um celular, alguma coisa para ele, ou está mexendo no celular e responde, é isso mesmo, filho, vê aqui, ó. Olha aqui, ó, olha aqui na televisão, olha aqui esse desenho aqui, ai, que legal esse desenho e tal, não sei o quê. Isso é comprovado cientificamente que a criança percebe que você não deu atenção para ela. E o que ela está formando no cérebro dela, quando você não dá essa atenção, é exatamente que parece que ela não é uma pessoa importante para você. Que, de repente, o celular é mais importante do que ela. Ou uma amiga que liga é mais importante do que ela. Quando você faz o inverso, é verdadeiramente também positivo. Quando você para, deixa tudo, olha para o rostinho do seu filho, da sua filha, e escuta ele contar algo que aconteceu na escolinha com o amigo de uma maneira onde nem a campainha, nem o telefone vai fazer você tirar os olhos dos olhos dela. Ela vai criar uma resiliência falando assim, puxa vida, como os meus pais gostam e prestam atenção nas coisas que eu falo. Esse tipo de atenção ele tem que ser sistemática, diário, em toda a criação. Então isso dá muito trabalho, mas é infinitamente menos trabalho do que as mães que estão com filhos e pais que estão com filhos em dependência química. Muito menos trabalho. E que talvez eles não tivessem essa informação lá no passado. Por isso que a nossa obrigação, a nossa missão é disseminar isso de uma maneira técnica, científica, mostrando o que acontece com o cérebro da criança e do jovem. O outro, eu só estou dando uns spoilers, tá, Fábio? Mas não dá muito e dá rápido, porque o nosso tempo tá passando aí. Tá exaurido. Então vamos lá. O segundo é o amor, que é o que a gente chama de amor exigente, claro, dos nossos queridos Padre Haroldo e Mara Menezes, né? Que é aquele amor fundamentado em entender, perdoar, mas que ele assuma a responsabilidade de ter feito algo errado e de assumir aquelas consequências. E hoje existe muito o que a gente chama de pais compensatórios, que ele acha que ele não está tendo tempo, então ele compensa com presente, com um celular, um smartphone, um notebook, uma viagem, um intercâmbio, isso ou aquilo, enfim, e esquece de falar, olha, isso que você fez é errado. Eu não posso te proteger das consequências. O que eu posso é te ensinar e te perdoar para que isso não aconteça mais. Mas esse ato errado, você tem que aprender e saber quais foram as consequências. Né? É meio como o amor de Deus com a gente. Né? Quando você mata uma pessoa, Deus vai te perdoar por você ter sido um assassino. Ele pode te levar para o céu como ele levou aquele que a gente chama do prisioneiro lá, mau e bom, que estava do lado. Mas você, como matou, vai ter que ter a consequência. Você pode ficar preso, você tem outras coisas. Você vai ter a consequência. O terceiro A são os acordos, que muita gente chama de limite. Eu pus o acordo para ter os 4 A's. É o seguinte, horário para jogar videogame, horário para ver série no celular, horário para mexer no celular, horário para mexer nas redes sociais, horário para ir e sair, ir e voltar, local que pode ir, quando não pode, se dorme fora, se não dorme fora, se arruma o quarto, se não arruma o quarto, horário para arrumar o quarto, horário para arrumar as tuas coisas, para ter tuas responsabilidades, horário de fazer a lição de casa, horário de ler, horário de estudar, dia de fazer a faxina, dia de ajudar na cozinha.
todos esses acordos, às vezes o pai acha, porra, vou fazer o meu filho, eu tenho empregado, eu tenho... Não, cara, você não está fazendo do seu filho um empregado. Na realidade, você está criando uma resiliência e um entendimento para que ele possa entender o mundo lá fora. Isso é Perfeito. comprovado, sim. Perfeito. E o quarto ponto é o que a gente chama de acompanhamento, que é você saber aonde seu filho está indo, com quem ele está indo, o que ele está fazendo. Vigilante. E assim, porra, eu tenho que buscar o meu filho numa balada às 3:30 da manhã, porra, ele que volta de Uber. Cara, você tem que ir, você tem que ver se ele está saindo de lá alcoolizado ou não, mas não gritar com ele, não fazer nada, esperar, ver, entender o porquê que ele alcoolizou, por que não, e dar informação para ele. Eu vi aí alguma pergunta que falou como que os professores devem lidar no caso dos alunos estarem bebendo. Na realidade, a questão é sempre informação. O adolescente, Fábio, ele sabe muito mais do que a gente. Ele tem muito mais informação do que a gente. Então, quando você passa a informação, ele vai atrás. E aí ele fala assim, pô, eu não sou bobo, eu não vou fazer isso, que isso vai fazer mal para mim. Né? Ele precisa entender isso. Então, resumindo, são os 4 A's. Atenção, isso tudo vai estar no workshop. Isso tudo vai estar no workshop. Esse é outro workshop que a gente está preparando, que é para famílias. O que nós vamos ter aí vai ser para professores. Então, essa turma toda aqui, já tem várias pessoas aqui, saíram algumas perguntas, a gente já está nos minutinhos finais. Se acabar, acabou, viu, pessoal? Então, assim, quem quiser saber alguma coisa, pega aqui em cima, ó, pega ali em cima a página aí, o perfil do Paulo, e já passa a seguir o Paulo. Né? E já pega aí também, já continua seguindo aí a Cepod, que você depois manda para a gente, que aí vai ser informado quando que vão ter esses workshops. A página do FreeMind também, tem a página do FreeMind que você pode acessar. A gente está aqui ó, com o Alípio. O Alípio é lá de Portugal. A gente está sendo, né? A internet tem essa beleza, que a gente pega, liga aqui, lá em Portugal, estou assistindo a gente. Um abraço para você, Alípio. Ele quer que você vá a Portugal. Não sei se já foi, mas se não foi, já tem alguém lá querendo você. Uau, a gente conversou aqui. A gente vai. Infelizmente, Paulo, o tempo acabou. A gente tinha aqui separado algumas outras coisas para falar com você sobre propaganda, dentro dessa linha da propaganda, porque a gente conversou da outra semana com o Alexandre Brito, que ele lida também com... ele é um trabalhador da área da psicologia, mas trabalha há mais de 20 anos com dependência química. E ele já tinha tocado nesse assunto também, com a gente da propaganda. Ele até lembrou dos carros de Fórmula 1, Ayrton Senna e tal, que divulgava ali cigarro. E depois que diminuiu a propaganda, diminuiu o consumo de cigarro, isso está muito intimamente ligado. Né? O tabaco caiu muito o consumo devido a uma propaganda contrária que vem sendo feita com muita inteligência e a diminuição da propaganda a favor. Isso também pode acontecer com a bebida. A bebida, o álcool, no mundo inteiro, ele mata mais de 3 milhões de pessoas no mundo inteiro por ano. É muito alta essa taxa, que vem caindo também por conta de regulamentações de propaganda. Então, e o Paulo aqui, né, o Paulo Martelli, que depois você vai seguir ele ali e vai saber de mais coisas. São várias as perguntas que vocês vão ter para ele. Ele falou, deu dicas aqui, ó, a molecada que sai e começa a beber para cantar aquela menina, vai acabar bebendo, vai perder a festa, vai perder as meninas. É importante que se diga isso. Ele deu essa dica aqui, né? Deu outra dica aí da questão do namoro, né? E da família. Essa coisa da conversa que você falou, que tem que ter com a criança, serve também para quem está aí no relacionamento familiar. Essa coisa de não dar muita atenção, a atenção vai ser buscada em outro lugar, porque vai perceber. Não, tá, depois eu vejo. Não, tá, é legal. A pessoa percebe que está falando e não está tendo atenção, e isso é muito prejudicial. Já começa na infância e segue até o final. Paulo, dá um tchau aí para a turma, que já está acabando o tempo, e agora é contigo aí, irmão. Fabião, eu agradeço muito, eu agradeço aí todo o pessoal do Cepod e estou à disposição. O pessoal aí siga
Espírito Freemind tem o nosso Instagram, Facebook, o nosso site é freemind.com.br, tem o blog lá com 3 artigos semanais, e sup.net também, você entra lá no capítulo nacional, vai ver várias publicações nossas. Tá bom, Fabião? Deus Beleza, abençoe, Paulo? obrigado.